Olá você, meu amigo, meu caro espectador do canal Arrese Dicas Automotivas. Eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje e é claro que eu vou dar uma dica como sempre dou, mas eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre vida de mecânico. Na verdade é até um certo desabafo por conta das preocupações, alguns problemas que a gente enfrenta no dia a dia não são fáceis, viu? A gente tem os nossos desafios, principalmente quando você é um profissional honesto, você se esforça para fazer o seu melhor, para ajudar o seu cliente, para cuidar do carro dele e às vezes você não é reconhecido. Isso é muito desagradável, beleza? Então fique atento aí, acompanhe o vídeo que eu tenho certeza que vocês vão entender qual é o meu ponto de vista e o que nós, não é só eu, muitos profissionais de boa índole passam por situações parecidas e que nós esperamos que o cliente tenha com relação a nós. Confiança e, é claro, gerarmos credibilidade. E eu sei muito bem que isso vem ao longo do tempo. A confiança, ela é como o amor, é como uma planta, né? A planta, ela tem que ser regada para crescer. O amor é a mesma coisa. E a confiança você constrói ao longo do tempo. Mas em alguns casos você pode prestar serviço por anos para uma pessoa. Parece que essa confiança nunca vem. Beleza? Então fique ligado que esse é mais um vídeo Arrese Dicas para você. O primeiro caso que eu vou citar para vocês é um Volkswagen Gol, é um Golzinho, eu tô olhando para ele aqui, eu não vi o ano dele, mas ainda é motor CHT, é um Golzinho antigo, deve ser aí 95, 96, não é nem 97, é entre 95 e 96. Esse carro aí, ele apresentou um problema na rua, a cliente nos ligou pedindo um socorro e normalmente eu não faço socorro. Por que eu não faço socorro? Porque a maioria das vezes, quando você vai fazer um socorro, você não sabe o que é o defeito, exceto em casos em que nós sabemos pelo relato do cliente que o problema é a bateria. Aí não, a gente vai, ou faz uma transferência de carga, ou leva uma bateria, troca e o carro funciona e vem para a oficina. Mas na maioria dos casos o carro não pega, tem partida e não pega. E aí tem uma infinidade de problemas que podem ocasionar isso daí. Então para eu fazer um serviço de socorro, eu tenho que me deslocar, né, no mínimo, eu e mais um profissional. Somos dois a sair da oficina, a gente vai parar de produzir, nós vamos parar de estar fazendo serviço na oficina para poder atender um único carro na rua. Vamos deixar a oficina desguarnecida, porque são dois profissionais a menos. E muitas das vezes, quando a gente chega lá para fazer o socorro, eu não sei o que é o problema, chega lá, é um problema que não dá para ser resolvido lá, eu vou perder meu tempo, o cliente também vai perder dinheiro, porque o socorro não vai sair de graça e o problema vai continuar lá. Então, qual é o procedimento que eu adoto? O carro parou na rua, a gente aciona um guincho, manda trazer o carro em segurança para dentro da oficina. Um serviço de guincho dentro do município hoje é em torno de R$80, não é tão caro. Vem e aqui nós temos todos os recursos que precisamos para fazer esse carro funcionar. Nesse caso do Volkswagen Gol, ele estava numa rua em que guincho não entra, uma rua estreita no centro da cidade, muito difícil de chegar, de acessar. Eu falei, vamos arriscar, vamos lá, vamos tentar funcionar esse carro. Fui lá, consegui funcionar o carro. Eu vou mostrar o carro para vocês e aí depois eu explico o que foi que aconteceu e como que a gente resolveu esse problema. O carro é esse aqui, é um Volkswagen Gol. Como eu disse para vocês, ele deve ser 95, 96, mais ou menos isso daí. Aí eu vou até abrir o cofre do motor lá. Vou mostrar para vocês o motor do carro. O motor do carro é o motor CHT, motor 1.0. É lá de trás, né, um dos primeiros que saíram aí. Vocês estão vendo o motor aqui. Tá até meio sujinho, né, com um pouquinho de óleo, que esses motores eles vazam aqui nos anéis de vedação e de fixação da tampa de válvula, dá uma vazadinha de óleo e tal. Aí o que aconteceu com esse carro aqui? A proprietária dele reclamou que esse carro não pegava. Ela deu partida, isso antes de ontem. Acabou deixando o carro lá e foi embora de carona ou de transporte público, não perguntei, não vim ao caso. Mas enfim, o carro ficou porque não funcionava. Fomos lá para ver se conseguíamos funcionar. A hora que eu bati na chave, pum, o carro pegou de primeira. Aí trouxemos o carro para a oficina. O carro veio andando bem, não apresentou falhas. E agora, né? Falei, puxa vida. Dei uma olhada, esse carro tem dois relés que dão muito problema. Vão embaixo do porta-luva, é o relé que alimenta a central de injeção eletrônica e o relé da bomba de combustível. Eu havia trocado esses relés para ela mais ou menos uns 6 meses atrás.
Aí eu pensei comigo, puxa, será que esses relés deram algum problema? Preventivamente, eu extraí esses 2 relés, pus 2 relés novos para ela. Obviamente eu não cobrei esses relés ficaram como se fosse uma garantia, embora já passaram-se mais de 3 meses, mas eu não considero muitas das vezes a garantia apenas 3 meses. Eu dou muito mais valor no meu cliente do que na despesa que eu terei se eventualmente eu trocar alguma coisa que a empresa, o fabricante, não me reponha. Eu quero o meu cliente sempre ao meu lado, então eu não ligo. Teve uma despesa, fazer o quê? Coloca aí nos prejuízos da empresa, mas o cliente sai satisfeito. Esse é o meu maior objetivo. Então substituí os 2 relés lá e aí pedi para o colaborador meu dar uma olhadinha aqui no motor para ver se achava alguma coisa que poderia provocar uma situação como essa, já que nós não encontramos absolutamente nenhum defeito no carro. Desmontou aqui, desmontou ali, deu uma olhadinha no sistema de ignição. A única coisa que ele encontrou, que não tinha a ver com o carro não funcionar, mas que traria um problema para ela, de falhação, de dificuldade para pegar, foi a tampa do distribuidor. Vou mostrar ela aqui para vocês. Tá aí a tampa, ó. Tá vendo? Para quem conhece de tampa de distribuidor, conhece desse assunto aqui, ó. Observe que ela tá ali, ó, toda enraizada. Aqueles riscos ali que parecem raios, aquilo ali são raízes, são pequenas fissuras, são micro fissuras na tampa, e que pode acontecer de misturar a centelha de uma ponta, porque cada pontinha dessa metálica dessa que vocês estão vendo aqui, ó, é a saída de um dos cabos de vela. Repare que está na reta do da saída do cabo de vela ali, né? Então, essas trincas que vocês estão observando aqui, ó, essas trincas podem misturar a corrente de um lado para o outro, né? De uma vela acabar pulando para outra, e aí o carro começa a pipocar e ele não pega, dificulta o funcionamento do veículo. Então, isso na verdade não é uma manutenção corretiva, faz parte de uma preventiva, a substituição da tampa e do rotor. Rotor, se você observar aqui, já tem um pequeno afundamento aqui na parte traseira dele, mas embora esteja funcionando, o conjuntinho, né, apresentou defeito. Ele já tem aqui embaixo, você vê que ele já está apresentando ali, ó, o ponto onde pulava a centelha já está com zinabre. Então é uma revisão preventiva, é o básico do básico. A gente substituiu apenas a tampa e o rotor, uma vez que as velas ainda dava para se aproveitar, e eu sei que a proprietária do veículo não dispõe de digamos assim, de uma condição financeira muito propícia para ficar gastando em revisão, pelo menos nesse momento. Aí entramos em contato com ela, passamos o valor que tinha ficado esse serviço, um valor baixo, porque apenas a tampa e o rotor e a mão de obra. O valor realmente foi baixo, foi 200 e poucos reais. Para uma manutenção veicular, isso é muito baixo, é muito pouco. E uma manutenção realmente mal feita, não mal feita no sentido de que nós executamos com má qualidade o serviço. Mas se fôssemos falar numa revisão bem feita no carro, tem muitos outros itens que precisariam ser vistos. Para vocês terem uma ideia, pelo tempo que ela tem esse carro aqui e pelo tanto de coisa que deveria ser visto, eu acredito que uma revisão bem feita aqui, ela não ia gastar menos do que R$ 1.500. Mas, como eu sei das condições dessa proprietária desse carro, dessa cliente, a gente segurou, falou, não vamos fazer agora, porque não é a solicitação dela a revisão. A solicitação é a correção de um problema pontual. O carro não quis pegar. Então, como a tampa pode interferir, pode gerar um problema como esse, vamos substituir apenas ela. Saímos para andar com o carro, aí o problema realmente aconteceu. O carro parou na rua comigo. Aí fomos ver, bomba de combustível não estava puxando combustível. Ela estava inoperante. Aí, retirei a bomba, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou entrar dentro do carro, vou mostrar para vocês aqui como é que estava esse tanque de combustível. Dá uma olhada lá, ó. Tá vendo o combustível lá no fundo? Duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, lá, olha a sujeira que está no fundo do tanque. Tá vendo aquela coisa preta lá, ó? Aquilo ali é areia. Areia dentro do tanque. Você passa a mão assim, ó. Eu vou passar a mão, vocês vão ver que vai mudar a cor lá do fundo, ó. Olha lá. O fundo é metálico. Tudo que vocês estão vendo isso de cor escura é areia. Eu não consigo passar a mão e retirar essa areia. Vou tentar pegar um pouquinho dessa areia aqui para mostrar para vocês. Olha lá, ó. Ó a pedrinha que saiu na minha mão. Isso aqui é só uma das pedrinhas que eu consegui retirar do fundo do tanque. Esse é um primeiro problema. Segundo, a quantidade de combustível que tem no tanque. Eu vou pegar um metal, eu vou inserir dentro do tanque e vou mostrar para vocês aqui. Olha lá, ó. A chave de fenda tá seca, né? Vamos colocar lá no fundo do tanque e vou tirar.
Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui até onde que molhou. Molhou mais ou menos até aqui, ó. É isso aqui que tem de combustível no tanque. A hora que eu fui buscar o carro, que eu percebi que o carro parou na rua e fui buscar para trazer para a oficina, eu vi que esse carro, o marcador dele está marcando já para baixo de 1/4 do tanque. Aí cai naquilo que a gente fala para vocês, né? Você que é um proprietário de um carro, se não ouviu falar, já deve ter ouvido falar, mas se não ouviu falar, o carro não pode andar com menos de 1/4 de combustível no tanque. Quem faz disso um hábito vai ter problema com a bomba de combustível. Por quê? Porque o combustível que passa por dentro da bomba é responsável pela refrigeração dela. Se você está com pouco combustível, a todo momento, balança para cá, balança para lá, embora que tenha o copo de retenção, mas quando abaixa na reserva, fica muito baixo o nível do combustível. Então, em todo momento, o carro vai dar uma puxadinha de ar, puxa ar, aí volta o combustível. Isso começa a fazer com que a bomba trabalhe aquecida. Se essa bomba iria durar 5 anos, essa bomba vai durar 6 meses a 1 ano no máximo. Então, fica aí a dica, nunca ande com pouco combustível no carro. Isso é letal para a bomba de combustível, entendeu? Aí o que aconteceu? Ligamos para a proprietária do carro, ela veio me questionar por que eu havia trocado a tampa do distribuidor. Eu mostrei para vocês as imagens e o nosso intuito não é ficar gerando custo. Eu não preciso ficar extraindo dinheiro de proprietário de veículo para viver, para ganhar o meu sustento. Eu trabalho de forma honesta, transparente e eu gosto que as pessoas confiem em mim, confiem no meu trabalho, na forma como eu faço as coisas. Quando acontece esse tipo de coisa, que eu sou questionado, é claro, o cliente tem direito, isso é normal. Mas uma pessoa que já me conhece há anos, desagradável, né? Desagradável. Aí ela não esteve pessoalmente aqui, eu vou mostrar para ela a tampa enraizada, vou mostrar para ela o tanque de combustível com pouco combustível, já quase vazio, e explicar para ela, se ficar andando na reserva, vai queimar de novo a bomba de combustível. São situações desagradáveis que a gente enfrenta. E muitas das vezes eu fico com pena, não deveria ser assim. Já vi em vários treinamentos e conversando com vários mecânicos, eles dizem o seguinte: o carro não é seu, você não tem um problema, quem tem problema é o proprietário do carro, então não tem que ter dó. Tem que fazer, faça, cobre e acabou. Talvez essa seja a maneira mais correta de pensar, mas eu não consigo ser assim. Eu, por saber a condição financeira de um proprietário do carro, muitas das vezes eu, infelizmente ou felizmente, eu ajo com o coração. Eu tenho dó, eu tenho pena. Então eu evito de gerar custo. Eu faço o mínimo possível para que isso não venha, às vezes, a tirar o dinheiro que a pessoa iria usar para levar um alimento para dentro de casa, para cuidar de um filho, cuidar da família. Mas aí tem coisa que não tem jeito, a gente tem que fazer. Ali foi o mínimo, foi o básico para o carro funcionar e ela ter segurança para ir e voltar da sua casa, do seu trabalho com a sua família, né? Fica a dica aí. Uma coisa que eu vou dizer para vocês: se você tem um profissional que cuida do seu carro, procure conhecer ele pessoalmente, procure conhecer ele profissionalmente, saber se ele entende do que ele faz, se ele dá o seu melhor. Se for o caso, se você vê que ele merece a confiança, confie, porque não é fácil você prestar um serviço e depois ser questionado quanto à sua honestidade, quanto à sua idoneidade. Isso é muito desagradável e quando o profissional faz por merecer, aí sim, aí questione, vá em cima e se você perceber que ele está agindo de forma desonesta, sai fora, né? Muda de profissional que vai ser melhor. Brigar não vai levar a nada, mas se você trocar você vai estar evitando problemas. Um outro carro que eu quero mostrar para vocês aqui é uma Santa Fé. Essa Santa Fé foi um outro caso que deu dó. O carro é um motor V6, um motor excelente, um motor forte, robusto, só que houve um vazamento de água no radiador e esse carro fritou, literalmente fritou os cabeçotes. A gente está desmontando ele aqui, vou mostrar aqui para vocês o motor. O colaborador já está tirando ali os acessórios que vão em cima do motor, mas a gente vai ter que extrair os 2 cabeçotes. E detalhe, a gente não sabe como é que vai estar esse bloco, porque o bloco do motor é de alumínio, ele pode ter tido empeno, então isso aqui é só a ponta do iceberg, aonde vai chegar a gente não sabe. Tá aí o motor aqui, ó, tá o colaborador tirando aí, não é fácil não, né, Anderson? Não é fácil não. É bastante coisa para tirar, começa desmontando os acessórios aqui, vai ter que tirar coletor de admissão, para aí então chegar aqui vai ter que tirar essa capa frontal do motor para ver o ponto
marcar a posição para extrair os cabeçotes e aí fazer a análise do bloco do motor. Um carro desses, um motor desses aí, olha, pela experiência que eu tenho, pelo que eu já vi acontecer, não acredito que ele vá ficar, uma manutenção dessa vai ficar em menos de uns 15 mil reais. É triste, né? A gente fica pensando, puxa vida, por que eu digo que é triste? Porque é uma situação que poderia ter sido evitada. Se você está andando com o carro e o carro começa a apresentar problemas, a temperatura começa a subir, meu Deus, para o carro. Para o carro, mas eu estou em viagem, eu estou na Dutra. É melhor parar e acionar um guincho do que depois ter que arcar com uma despesa dessa. Uma despesa grande, não é barata, e aí não adianta chorar por leite derramado. Já aconteceu, não tem o que faça para corrigir, a não ser gastar essa fortuna para poder corrigir, para poder fazer esse motor funcionar novamente. Beleza? Então ficam aí as dicas. Primeiro, não ande com pouco combustível no tanque. Andar na reserva é pedir para queimar a bomba. Segundo, se você conhece um profissional que presta serviço para você de manutenção no seu carro, é um profissional bom, gabaritado, é uma pessoa de boa índole, confie no trabalho dele. É necessário isso para que haja um bom relacionamento entre você e entre o profissional que presta serviço para você. E aí, eu não falo só da área de manutenção automotiva, isso é em qualquer área da vida. Nós precisamos confiar nas pessoas às quais nós damos serviço, nós colocamos nossos bens, às vezes, como são veículos, é algo que pode envolver até a nossa vida, porque se um serviço for mal feito, por exemplo, em sistema de freios, pode vir a causar um acidente, e às vezes esse acidente pode até ser fatal, né? Então, precisa ser um profissional gabaritado, precisa ser uma pessoa que saiba o que está fazendo e que tenha boa índole e que seja honesto. É assim, se ele falou, ó, tem que trocar tal componente porque ele oferece risco, não só fala, mas mostra onde é o problema e o que pode causar, até onde pode se estender esse problema, confie nele, faça o que ele está sugerindo, porque às vezes a economia vai custar caro. E no outro caso que eu falei para vocês, pelo amor de Deus, o carro apresentou problema, pare, você não sabe o que é, pare o carro. Não ande, acione um guincho, ligue para o seu mecânico, tire suas dúvidas, não use o carro em situação duvidosa. Isso pode custar caro no seu bolso, beleza? Fica a dica aí. Se você gostou do vídeo, é como eu sempre digo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos que serão sempre sobre esse tema, manutenção corretiva, manutenção preventiva e dicas a respeito desse tema, para que você possa otimizar o uso do seu carro e possa evitar problemas que às vezes são pequenininhos, mas se não tomar cuidado, se tornam gigantescos. Beleza? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.